Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal. E hoje eu quero trazer um vídeo diferente. Vou trazer aqui um top 10, né? Com 10 personalidades da música que inspiraram personagens da cultura pop em geral, quadrinhos, livros, filmes, animações, né? E, é claro, você já tá dando seu like aí, eu já te agradeço pela tua força. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, ajude o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você. Então, eu vou trazer aqui os 10 personalidades da música que inspiraram personagens, né, da cultura pop. Eu vou começar aqui com Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac, muito conhecida, né? Ela serviu de inspiração para a personagem Daisy Jones, da banda Daisy Jones and the Six, uma banda fictícia, num romance aí em que praticamente a história que está sendo contada da Daisy Jones é bem parecida com a história da Stevie Nicks com o Lindsey Buckingham, do Fleetwood Mac, no período da gravação do disco Rumours, de 1977, 77, então, a Lindsey Buckingham, a Stevie Nicks, aliás, o seu visual serviu de inspiração aí para a personagem Daisy Jones. Vai vendo, hein? Em seguida eu vou trazer aqui também a Debbie Harry. Tu conhece a Debbie Harry do Blondes, né? A Debbie Harris, ela serviu de inspiração para o Brian Bolland, que é um desenhista muito conceituado. Eu conheci o Brian Bolland por sua colaboração nos quadrinhos Camelot 3000, cara, que conta a história do rei Arthur no futuro. Se tu não leu o Camelot 3000, é uma das melhores HQs, séries de HQs que eu li. E o Brian Bolland, ele desenha muito. E ele costumava desenhar artistas. E quando ele criou a personagem Juíza Anderson, da série de quadrinhos Juiz Dredd, que tem aqueles filmes horríveis ali. Não, um filme é horrível, o do Stallone, o do Carl Urban, lá do The Boys, o Bruto lá. O filme do Juiz Dredd com o Carl Urban é até legal, né? Então, na série de quadrinhos do Juiz Dredd tem a personagem, a Juíza Anderson. E o Brian Bolland depois percebeu que ele usou as características da Debbie Harris na personagem aí. Então é mais uma personagem de quadrinhos baseada aí na cantora Debbie Harris do Blonde. Em seguida nós vamos também falar em quadrinhos com a Annie Lennox. Conhece a Annie Lennox, né? Vocalista do Eurythmics, banda aí de synth pop dos anos 80/90, que fez muito sucesso com aquela música Sweet Dreams Are Made of This. Então, a Annie Lennox serviu de inspiração para uma personagem que foi criada para a série de quadrinhos Crise nas Infinitas Terras. Tu conhece muito bem essa série de quadrinhos, né? Que traz ali a destruição de vários universos paralelos e o planeta da personagem Lady Quark. Ela foi destruída, o planeta foi destruído diante dela, assim como o seu marido e a sua filha. E essa personagem tá aí, que você tá vendo aí, Lady Quark, foi inspirado seu visual na Annie Lennox. A Annie Lennox também, a bem na verdade, ela tem uma aparência bem exótica, né? Bem legal a aparência da Annie Lennox. Então tá aqui na nossa lista. Também nós vamos aí com o grande Michael Jackson. Michael Jackson, ele serviu de inspiração para ser criado o personagem Facilier do desenho A Princesa e o Sapo. Eu nunca vi esse desenho, é claro, e não conheço esse personagem mais. Segundo conta a lenda, esse personagem Facilier, ele foi inspirado no grande Michael Jackson, saudoso, falecido Michael Jackson. Também aí no desenho da Disney, o grande Mowgli, desenho da Disney muito bacana. Os 4 abutres que você vê lá são inspirados nos Beatles, né? No George, no Ringo, no John e no Paul. Esses 4 abutres aí, declaradamente, né, pelos estúdios Disney, esses personagens foram inspirados nos Beatles. Eu não consigo entender a referência, mas tá aí então mais um grupo de artistas aí que inspiraram o mundo pop. O Louis Armstrong, tu conhece o Louis Armstrong, né?
muito conhecido pela música What a Wonderful World, cara fantástico, além de músicas extraordinárias. O Louis Armstrong inspirou o gato pilantra do desenho da Disney Aristogatas. É ele, né? Mas até que parece um pouquinho também, não parece? O Louis Armstrong com o gato pilantra? Então tá aí também na nossa lista. Seguindo em frente, eu vou trazer aqui o grande David Bowie. David Bowie, ele foi inspiração para criar o personagem Lucifer. O Neil Gaiman, ele chegou pro desenhista, o Sam Kiff, e falou, pô, eu queria que o Lucifer das histórias em quadrinhos do Sandman parecesse com o David Bowie, porque o próprio David Bowie é o diabo. Né? Aí o Neil Gaiman, que esteve envolvido em polêmicas aí recentemente, deu essa ideia aí pro Sam Kiff. Eu gostava muito dos traços do Sam Kiff também, nas revistas em quadrinhos do Sandman, inclusive. Eu adoro as revistas em quadrinhos do Sandman. Pô, comecei ali no começo ali, cara, o Neil Gaiman realmente é um grande escritor. Então o visual do Lucifer foi inspirado aí na aparência do David Bowie de outrora. Vai vendo, hein? Que coisa. Por falar em Sandman, um dos meus personagens favoritos, o personagem Morfeu, ele foi o mestre dos sonhos, né? O Morfeu. O Sandman, o Homem-Areia, ele foi inspirado no Robert Smith, do The Cure. Dá pra ver, né? Robert Smith aí é a lata do Sandman, do Morfeu, aliás, o contrário. O Morfeu é a cara do Robert Smith, aquele visual gótico. Serviu de inspiração aí para esse personagem. Teve uma série aí que eu ainda não vi, o pessoal diz que é legal, mas eu quero ficar com a memória dos quadrinhos da minha mente. Então, seguindo em frente, por falar também em Sandman, nós vamos também com um personagem que está sempre se encontrando aí com o Morfeu, o Sandman, que é o John Constantine. John Constantine, ele foi criado aí pelo grande Alan Moore. O Alan Moore, inclusive, deixou a DC Comics desesperada porque ele queria que o visual do John Constantine fosse idêntico ao do Sting, vocalista do The Police. E tá aí, o John Constantine foi criado para ser igualzinho ao Sting. Saiu aquele filme lá com Keanu Reeves, lá do Constantine, que eu torci o nariz na época, porque, pô, não tem nada a ver, né, cara? O John Constantine dos quadrinhos, que é loiro britânico, com o Keanu Reeves. O filme é até legal, mas nada a ver visualmente falando. A série, o Constantine tá até meio parecido, mas fisicamente, mas o personagem eu não achei que tem a sagacidade e humor britânico do verdadeiro John Constantine. Então tá aí Sting inspirando esse personagem fabuloso dos quadrinhos. E na nossa lista aqui, para terminar, deixa eu ver se já foi todo mundo aqui, Robert Smith, Sting, Bernstein. Para terminar a nossa lista, eu vou com ele, o grande Wayne Russell. Tu conhece o Wayne Russell? Wayne Russell, vocalista da banda The Mission. A banda The Mission tem aquela música famosa Butterfly on the Wheel, entre outras músicas, né? Além de fazer parte do The Mission, o Wayne Russell, ele também participou da banda Sister of Mercy. E ele estudou com quem na sua adolescência, ali quando ele tinha 10, 11 anos? Ele estudou com a J.K. Rowling, que é a criadora da série de livros do Harry Potter. Porra, que Harry Potter mais fresco! Harry Potter! Então, o Wayne Russell era uns 3 anos mais velho do que ela e estudavam na mesma escola. Inclusive, eram os dois que depois foram conhecidos como os alunos mais famosos da escola que frequentaram. E ele, nesse período de 10, 11 anos, ele teve que usar óculos. E olha para essa foto aí do Wayne Russell, do The Mission, na época que estudava aí com J.K. Rowling. Quando ele escreveu um livro agora recentemente, o Wayne Russell, ele contou que haviam especulações de que a aparência do Harry Potter para os livros da J.K. Rowling foi inspirado na aparência do Wayne Russell. O que você acha? É verdade ou não é? É a especulação dele? O que você acha?
Então tá aí mais um vídeo pro canal, espero que você tenha gostado, de repente eu faço outro aí, vídeo com mais 10. E vamos que vamos, agradeço a você pelo seu like, pela sua inscrição, forte abraço, até o próximo vídeo.